Boa noite para todo mundo. O pessoal tá me ouvindo aí? Mandando um joinha. Vamos entrando, vamos começar. Hoje nós vamos conversar com gente importante, hein? Gente que apita na arrancada. Gente de respeito. Pessoal que tá entrando aí, segundona, boa semana para todo mundo. Já avisei o pessoal aí, a partir dessa semana nós vamos fazer a live de segunda e quarta. Vou explicar para vocês por quê. Deixa eu ajeitar meu telefone aqui. Daqui a pouco a Sofia manda um oi aqui e a gente adiciona ela na conversa, tá? Aí, já vi teu oi, Sofia. Aí. Já mandei o convite aí, tá bom? Esperar a Sofia entrar. Oi, Sofia! Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo beleza Tô, também? tô ouvindo bem. Tá, tá Sim, bom sim. pra caramba o áudio, isso sim. Ainda mais pra mim que sou meio surdo. Que bom, que bom. Bom, Sofia, é um prazer ter você aqui. Eu acho que você, não sei se você com certeza acompanhou algumas lives, mas eu comecei a fazer isso lá pelo dia 20 de março, que foi quando começou essa história da quarentena aqui no estado de São Paulo. E bem no intuito mesmo de arrumar uma hora por dia para conversar sobre arrancada, sobre o motor, sobre o esporte em si, sobre aquilo. Tipo assim, na verdade, realmente tirar o foco desse mundo que a gente tá vivendo Probleminha. maluco, desse probleminha mesmo, e falar sobre aquilo que a gente gosta, sabe? Tirar realmente o foco do dia a dia. E passaram por aqui inúmeros amigos, pilotos, preparadores tal. E eu queria, tipo assim, poder conversar também com o pessoal que está envolvido no esporte na parte de organização. E nada mais justo do que começar a conversar com você, que organiza o maior campeonato de arrancada do país, sem desmerecer nenhum outro, né? Mas eu acho interessante eu queria, na verdade, que, tipo assim, muita gente não sabe como é que a Sofia caiu nesse barco, entendeu? Como é que a Sofia tipo assim, eu sei que você é extremamente dedicada, quem te conhece pessoalmente sabe disso. Eu tenho muitas coisas para falar ainda pro lado dos organizadores, sabe? Mas eu queria que você contasse um pouco da tua história, Sofia, pra gente saber. Bom, boa noite, obrigado por estar participando. Boa noite. Eu que agradeço. Então, falando sobre a tua live, eu acho que é muito interessante porque se tornou uma referência. Eu tenho acompanhado, né? Então, os números de pessoas que têm assistido, assim, é fantástico a gente ver essa adesão, né? Então, fico muito feliz de receber esse convite, de poder estar falando um pouquinho nesse momento. E obrigada também pelos elogios. E esse reconhecimento, então eu agradeço em meu nome e em nome do Velopark também, né? Obrigado. Bom, gente, assim, muita gente conhece a minha história, muita gente não conhece, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. Eu tô no Velopark desde 2010, final de 2009, início de 2010. Sou formada em publicidade e propaganda, mas depois fui para essa área um pouco mais da administração e de gestão, que foi sempre o que me encantou, essa questão de gestão mesmo. Mas eu comecei na área de eventos, então na época da faculdade, assim, eu já gostava muito dessa questão de envolvimento em eventos. Então, a minha história, assim, talvez, como eu cheguei agora, começou nisso. Então, dentro do Velopark, eu acabei tendo contato com o Velopark e com a arrancada através do Felipe, né? Então, Uhum. lá em 2008, a primeira vez que eu fui ao Velopark, foi uma corrida de arrancada lá no início, né? Uhum. Então, Uhum. o meu primeiro impacto, eu acho que o meu primeiro contato diretamente com o Velopark veio da arrancada. Então, Uhum. bom, daí depois acabei entrando para trabalhar no Velopark na área de marketing e Uhum. desenvolver a parte de comunicação, que era a minha área de formação, né?
Então, lá em Uhum. 2008, 2009, 2010, quando estava surgindo toda essa questão de redes sociais, Aham. então fui eu lá que criei a conta do Facebook do Velopark, enfim, e ver os números crescendo e como a internet cresceu, assim, foi muito interessante. Então, rapidamente, foi mais ou menos isso. Meu primeiro contato com a arrancada e com o Velopark veio através, na época, do Felipe. Depois, acabei tendo essa transição profissional, entrando no Velopark para tentar colocar alguns pontos que eu enxergava, né? Começando pela Aham. comunicação e depois se expandindo até em 2014, que foi quando eu assumi a gestão toda, a direção do parque. É mais ou Aham. menos isso. Ô, ô, Sofia, eu tenho, tipo assim, eu queria deixar um gancho para você. Eu queria que mais gente vai entrar na live e mais gente vai participar, porque eu queria falar uma coisa que eu vejo pelo lado empresarial, tá? Sem contar o Kaká piloto, o Uhum. Kaká dono de empresa, entendeu? E nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes sobre esse assunto, sabe? Uhum. E eu sempre fui as pessoas, a maioria dos pilotos, eu estou falando mais de arrancada porque é o nicho de pessoas que eu conheço, né? Muitos pilotos não se colocam na posição do organizador Não, e querem exigir mais do que a capacidade financeira, eu até diria, que o organizador tem para entregar. E sim. quando eu me coloco na cabeça de empresário, a gente faz conta, e faz contas simples. Quanto vale a área, quanto de dinheiro tem parado lá dentro, quanto aquilo tem que dar de retorno, se não, simplesmente, é até aquela coisa que, olha o Kaká falando sobre isso, se não, simplesmente fecha, porque não dá retorno, para que a pessoa vai trabalhar? Ninguém é de relógio, ninguém é relógio, todo mundo vive e tem que ganhar dinheiro. Então, Exatamente. eu queria que você... e nessa história de ganhar dinheiro com... tipo, muita gente exige as coisas sem saber o risco que um organizador tem a dar a cara para organizar um evento do tipo arrancada, que além de tudo tem mais uma intempérie que é o tempo, né? O Uhum. tempo, a condição climática. Então, eu estou falando tudo isso porque, tipo assim, eu tenho visto no meu Facebook, eu sigo alguns organizadores de prova de arrancada nos Estados Unidos, e eles, lá nos Estados Unidos agora, tá todo mundo falando em voltar e querer andar de novo. E todo mundo, tipo assim, os organizadores falam assim, eu espero que agora vocês, com essa ânsia de andar, vocês relevem um pouco o apontar dedo pro problema, porque não tá assim, porque não sei o que, isso aqui tá uma merda, isso aqui não sei o que, não sei o que, e deem graças a Deus que a gente tem uma pista para andar, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, eu sei das histórias de tudo que o Velopark já passou e da luta que você tem para viabilizar esse empreendimento. E é difícil. Eu, com cabeça de empresário, eu me admiro e consegui ver você tocar isso. Você não fez não foi nenhuma pergunta, mas assim, Não, eu mas acredito que você possa sim. falar a respeito disso um pouco para que as pessoas entendam, entendeu? Sobre isso. Exatamente. Bom, eu acho que estar na pele do organizador é muito difícil sempre, porque a gente sempre comenta, né? Quando a gente tem um negócio, às vezes são meios que tu vai atingir e a gente tem muitos escopos e muitos pilares e muita gente para agradar. E é muito difícil agradar todo mundo, né? Então, a gente divide, enfim, e dentro do Velopark acaba sendo um desafio maior ainda, porque nós temos a arrancada, o autódromo, o kartódromo, então, realmente, são muitos e muitos desafios. Mas eu acho que é isso Uhum, que também motiva e que nos dá força de continuar. Mas vamos falar uhum, sobre a arrancada. A gente tem toda a parte desportiva, e aí entra a parte do organizador, a parte técnica, que muita gente já também falou sobre regulamento, a parte de pista em si. Então, são assim, dentro quando a gente faz o nosso planejamento, são muitas e muitas caixinhas que a gente fala, né? uhum, Que precisam uhum. estar quase perto do 100%. É difícil, né? Mas, assim, e esse ponto que tu colocou dessa exigência de, além
de a gente ter que entregar o resultado como empresa, a gente tem expectativa de público e piloto, e lidar com expectativa é o mais difícil, né? Então, a gente tem que ter aquela satisfação de saber que a gente está entregando e o nosso público, tanto piloto quanto, enfim, todo mundo que se envolve esteja satisfeito. E no final, com certeza, é um negócio que tem que fechar conta, né? E como é uma empresa, tem que dar lucro. Então, esse é o grande desafio. Mas, assim, acho que na minha experiência dentro da arrancada em si, eu acho que esse ponto de receber o apontar o dedo, a exigência de não se colocar no lugar do outro, é o que às vezes dá aquela decepção e vontade, às vezes, de desistir, de parar e de perguntar. Porque mesmo que eu estou fazendo isso, estou aqui trabalhando o mês inteiro por um evento, chega no evento, a gente dá o máximo e chega, às vezes, tudo tem forma de falar, né? Em qualquer parte, em qualquer área da vida. Então, eu acho que sim, às vezes falta bom senso para muitas pessoas, mas, enfim, eu acho que com isso a gente aprende, com isso a gente se torna mais forte, dependendo do perfil. Eu, por exemplo, gosto de um desafio e de entregar, às vezes, respirar, né? A gente acompanhou muitas vezes esses conflitos que tem problema, enfim, mas depois entregar a resposta com o trabalho e com a superação, mas realmente não é fácil fechar conta. E eu fazer imagino um evento mesmo. que dê satisfação para todos, né? Aliás, isso assim, me surgiu uma pergunta. Como que tipo assim, você não veio desse meio automobilístico, de carro, de arrancada. Você, perante a maioria das pessoas que estão ali participando, você é muito nova nesse meio, entendeu? Mas, de forma alguma, isso tirou o mérito de você, porque a tua dedicação lá e conversando... Como é que você avalia o tipo de opinião que te passam ou que falam para você? Porque eu sei que é o seguinte, tem um monte de gente que fala isso aqui você tem que tratar assim, o regulamento tem que ser assado, ou não pode ter isso aqui tal dia. E você, como é que você absorve qual informação é verdadeira e vale a pena ser absorvida, ou qual, putz, será que isso é assim mesmo? E fica na dúvida. Como é que você faz isso, Sofia? Olha, é bem difícil de responder essa pergunta. É a pergunta que tá vindo da minha cabeça, tá? Eu não escrevi nada, não. Eu tô... Bom, primeiro falando sobre a parte de ser nova e vir cair de paraquedas no início nesse meio, né? Eu vi ali no início um comentário até ali sobre não é muito nova. Então, assim, confesso que no início... deixa eu te falar. Você ouviu esse comentário? Eu já ouvi outro, tipo assim, essa é a novinha que botou um monte de marmanjo pra pastar. Então, não fica lendo os comentários, não. Não, mas é tranquilo. Mas assim, eu acho que talvez por eu ter esse no início, não sei se é um preconceito, mas assim, ao assumir, ao me colocar na posição, eu mesmo tinha essa cobrança para mim mesmo, tipo, será que eu não sou muito nova? Será que hoje não vejo isso, mas tem a questão de ser mulher e tratar num meio. Então, assim, foi muito difícil para mim me colocar nesse ponto. E eu acho que eu também tive que entrar com uma forma de, não, eu tenho que saber o meu lugar, eu tenho que aprender, porque tem gente aí que tem a minha idade. Na época que eu entrei, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, a minha idade, as pessoas com quem eu tô lidando têm de história no esporte. Então, né? Tem que ter aquele jogo de cintura de conseguir conviver com isso, né? E eu acho que isso foi o ponto que eu mais me coloquei como autocobrança mesmo, de não, eu tenho que superar isso, porque sim, tem gente que fala, que comenta, mas assim como tem os comentários positivos, a gente sabe que tem os não tão positivos, né? E eu acho que com isso, eu acabei usando isso que tu comentou, de eu não descarto a informação de ninguém. Eu acho que, às vezes, existem estereótipos, ou aquela pessoa é considerada chata, aquela pessoa é polêmica. Existe isso em qualquer meio, no nosso existe muito isso. O pré-julgamento, ou, de fato, às vezes é um julgamento, né? Mas, assim, eu tento, nesse ponto, limpar esses filtros, assim, mais ou menos. E também, são pessoas falando com pessoas, então não tem essa coisa também de homem com mulher. Isso, para mim, também foi um ponto que logo eu já superei. E depois, tentar tirar o preconceito, essas informações que vêm, eu absorver a informação
e colocando ela e colocando numa peneira, né? Então, às vezes... Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Você acha que pelo fato de você ser mulher, as pessoas se aproveitaram disso? Alguma vez você precisou dar tipo, pisar com os dois pés na pessoa para que você sentiu isso? Porque é uma falta de respeito, na verdade, né? Mas você já sentiu que isso trouxe problema alguma vez? Ou trouxe Não. benefício? Eu acho que tem tudo a forma como a gente se posiciona desde o início, né? Mas eu acho que pelo contrário, eu acho que mais eu tive benefícios, porque talvez em algum momento, quando tu tem uma discussão ou algum ponto mais polêmico, se tu pega de repente dois homens ou dois egos masculinos, talvez seja mais difícil e Uhum. um lado pode querer discutir ou levar. Eu acho que o fato de ser mulher nesse ponto é positivo, porque eu acho que tem o bom senso do outro lado de entender que, opa, e a forma, não acho legal trazer muito essa questão de feminino e masculino, né? Mas Uhum, acho que a claro. forma como a mulher leva isso de ter uma informação, saber pensar, respirar, responder, eu acho que tem assim esse time que acaba tendo mais benefício. Claro. Enfim, não tive nunca nenhum problema quanto a isso. Em alguns momentos, talvez a gente consegue sentir que possa vir a ter um problema e aí, com uma forma mais antecipada, já ter um posicionamento diferente. Uhum, Eu acho que claro, isso claro. sim. Ô, Sofia, uma coisa que eu ia te perguntar, tipo assim, mais técnica. Eu já vi você em cima do trator lá, 3 horas da manhã, tratando a pista e o fato, assim, eu sempre comentei um negócio com você. Sofia, esquece, o piloto, ele não quer saber se tá azul o céu, se tá pintado de verde a parede. O piloto só quer a pista boa. Acabou. Né? Eu falei acho que isso foi para você várias e várias vezes. Né? Agora, é muito simples falar, o piloto só quer saber da pista boa. Né? Porque deixar a pista boa é que é a parte difícil. Né? O que fazer na pista para a pista ficar boa é que é a parte difícil. Né? Eu mesmo já comentei com você várias vezes, eu não tenho a experiência de falar, não, começa assim, depois faz isso, depois... Até ligar para os Estados Unidos junto com você lá na frente uma noite, não sei se nós ligamos, ó, joga aqui e faz assim. Quem que hoje no Velopark, eu sei que uma época era o Rafa, outra época era o Douglas, e você tinha que ali ainda contornar egos de um com egos de outro, todo mundo amigo, todo mundo querendo ajudar, mas às vezes um com uma opinião diferente do outro, ou então um querendo ajudar um grupo de pilotos e outro querendo ajudar outro grupo de pilotos, porque a gente sabe que existe um pouco de diferença de pista entre uma pista para totalmente radial e uma pista totalmente para slick. Baseado nisso daí, como que você está adquirindo informações e aprendendo sobre qual é o melhor jeito de tratar a pista? Pois é, então, a gente veio acho que nos últimos 2 anos, de um grande aprendizado em relação a essa parte técnica de pista. Muito tu contribuiu, né? A gente já teve muitos momentos de, enfim, lixar a pista para tentar melhorar, mas, enfim, não ser, às vezes, a estratégia melhor no momento, prazo, e às vezes pra gente é muito difícil, porque a gente tem os finais de semana de arrancada, mas também tem o autódromo, então, quando a gente toma uma decisão, daqui a pouco tem uma mudança de data, então, enfim, às vezes, se a gente tivesse a pista de arrancada 100% para a arrancada, facilitaria também questão de tempo. Mas eu acho que tem também um ponto de que hoje a nossa pista no Velopark, lá ela começou sendo tratada com o produto importado, o VHT na época, depois teve uma transição de custo e tudo mais, e se usou o produto nacional, e aí depois, quando teve toda a parte que foi lixada a pista para retirar a camada de borracha, e voltou o produto importado, né? Então a gente teve vários momentos. Então, assim, hoje no Brasil, acho que tem um tratamento de pista, o pessoal aqui tem comentado também, referência e muito bom, porém, com um tipo de produto, né? Com uma técnica, a nossa pista é de concreto, enfim, tem N fatores que às vezes, assim como quando a gente fala do resultado final, enfim, que tem os julgamentos, às vezes as pessoas falam, mas tem que fazer assim, só que as próprias pessoas, elas não têm noção e não sabem, às vezes, que
calma, a nossa pista é diferente, é uma outra base, é outro produto, enfim, tem N fatores que não se entende, né? Que não é. Então, assim, o que para mim, eu acho que cada um que faz, e todo mundo que passou, e o Cabral também que está desde o início, tem suas técnicas, desenvolvem a sua forma de fazer, enfim, e vão em cima daquilo, e tem conhecimento, e buscam. Porém, acho que também pela posição, às vezes a pessoa ela está naquela função, tem outras funções também, não é 100% dedicado àquilo. Eu acho que o meu papel foi vir e tentar se deslocar daquele espaço e olhar de cima e entender, bom, temos a pista, temos pessoas que fazem isso, temos pilotos, dentro dos pilotos temos pilotos que querem a pista para radial, para slick, e eu ouvi aquela questão de é impossível ter uma pista boa para os dois tipos de pneu. Aí também tinha aquele questionamento, então é melhor acabar com os pneus radiais e tudo mais, que muita gente comentava, mas eu também pensava, tipo, poxa, será, né? Então tinha também provas nos Estados Unidos que a gente via que podia funcionar, então a minha posição foi tentar ver e chegar até o limite. Eu acho que eu tenho um pouco disso dentro de mim, eu quero ir até o fim para ter a certeza, sou um pouco teimosa. Então, assim, pegando tudo de positivo que a gente tinha dentro da equipe, dentro aqui do Brasil, o próprio lá na Speed, né? O Hella nos ajudou muito. Então, acho que, para mim, assim, ele me deu uma aula. Foi um dia que eu falei, olha só, a gente tem uma prova, a pista não tá boa e eu quero entregar uma pista boa, o que eu faço? Eu tenho que trazer alguém de fora, tu vai vir nos ajudar, enfim. Aí um dia ele falou, não, faz assim. E aí ele me deu uma aula e juntando tudo isso, eu acabei pensando, bom, eu acho que tem que fazer assim. E foi um dia que eu tive coragem de falar, não, só um pouquinho, agora vai ser assim, né? Que às vezes eu tenho muito aquele jeito de tentar, enfim, ir levando, mas chegou um momento e foi o que a gente fez, assim, juntando toda a nossa experiência, o que ele nos colocou, a gente fez alguns contatos também com os próprios fabricantes do produto e foi quando a gente teve aquela mudança ali do último ano, né? Que foi vindo. Até uma coisa que eu queria comentar com você. Eu tenho visto que tem, que eu acho, eu achei uma solução formidável a possibilidade de fazer esses treinos fechados durante o final de semana, porque na verdade, eu pensei em duas coisas. A primeira é que os pilotos podem treinar e a segunda é que pode trazer uma receita para o parque numa época tão difícil que está precisando tanto, né? Pode não estar ganhando dinheiro, mas é algum pingado que está entrando para ajudar a pagar as despesas. Então, vocês estão fazendo isso, o Tremembé está fazendo isso, o Arena Race está fazendo isso, e isso é muito bom. Agora, o que eu pude ver, assim, os carros que estão indo treinar no Velopark estão andando muito, muito bem. Então, muito provavelmente, o teu aprendizado, teu não, mas o seu e da equipe do Velopark que está tratando a pista, pelo visto, vocês aprenderam e pegaram a mão direitinho, né? Porque ficou aí 4 meses, 6 meses, 4 meses sem ter praticamente nada, trataram, foram lá com poucos carros andando, né? Porque esse eu diria que é uma das dificuldades, porque quando tem muito carro com pneu slick andando, a pista ela vai melhorando automaticamente. Sim. Quando tem pouco carro andando, essa é a dificuldade, não tem quase ninguém andando. Você prepara a pista, alguém sobe na pista lá e pum! Já vira um temporal de uma vez. Isso mostra que quem tratou a pista sabia o que estava fazendo. Sim. São vocês que estão tratando a pista agora durante os treinos, não são? Sim, sim. Então, a gente acabou criando um núcleo dentro do Velopark, junto com o Grandão, que é o nosso Grandão, que é o Adilson. O Casimiro, que é uma pessoa que veio para ficar dedicado a isso. Então, não estamos trabalhando e tratando a pista só no momento que tem treino. Então, quando tem uma chuva, a gente tem cuidado e regado ela, assim, para não acumular sujeira. Então, mesmo não tendo treino, às vezes a gente passa trator para ir mantendo a pista, né? Então, isso foi um diferencial também de criar uma equipe específica para isso, não só atividade, né? Mas para dar uma continuidade, porque com certeza acaba tendo ganho, tanto em qualidade quanto em custo, né? Essa constância da pista. Então, sim, a gente... Era isso que eu queria falar com você. Por exemplo, no final de semana agora mesmo, eu estava conversando com o Adriano, o Caiayan, né? E ele falava, cara, muita gente não faz ideia, mas, por exemplo, um tambor de VHT
diluído é mais de US$ 1.000. Então nós estamos falando R$ 6.000 nos dias de hoje, isso lá nos Estados Unidos. Né? Sim, sim. Então eu estou falando o valor porque muita gente assiste, fala não, a pizza, põe o VHT, joga VHT, joga. E tipo assim, você tem que ter um balanceamento muito preciso, porque assim, cada jogada de VHT é um monte de nota de dinheiro que tá indo embora, né? E é o que nós falamos lá no começo. Isso, o parque, para funcionar, tem que dar lucro. Se não der lucro, não funciona. Né? Nós falamos isso várias vezes. O que eu queria que você falasse? Essa manutenção que você está dando conforme o tempo vai passando e tudo mais, acaba gerando economia. Tipo assim, resumindo, vocês aprenderam a tratar a pista usando a menor quantidade de VHT possível e deixando a pista boa ao mesmo tempo? Sim, eu diria que a gente aprendeu a entender como manter a pista e como deixar a borracha pronta para extrair o melhor do produto, porque o produto importado, pelo que a gente viu, não é jogar o produto na pista, porque se a pista não tem a base preparada, não adianta, a gente já gastou muito tambor nisso, quando a pista tá suja, não tá boa, a lógica do trator não foi a que deveria ser, enfim, tem vários fatores. Então, hoje eu acho que a gente conseguiu entender e é o feeling, é difícil às vezes, e eu via quando as pessoas tentavam me explicar, enfim, o pessoal da nossa equipe, é aquele feeling de a gente chegar ali e já ver, não, a borracha tá boa agora, então tem esse jogo de no momento usar a borracha dura, que a gente usa as borrachas dos pneus de estoque, depois, em um certo momento, vai para a borracha mole, que isso é o grande desafio. Acho que o que mudou é a gente conseguir ter a borracha boa, né? Então, a gente teve no ano passado um movimento junto com o Anderson, com o Mano, com o Roder Jenkins, em que ajudaram a gente a trazer esses pneus lá de fora, que fez total diferença. Eu acho que isso é um dos grandes pontos que deu essa mudança. E aí saber que a pista tá boa para assim, aí tu usar a dosagem certa do produto, né? Então, e entendendo também o clima, a temperatura. Então, não é uma lógica que vai funcionar aquele percentual do produto com o metanol sempre. A equipe é assim que faz? Não, porque tem dia que é frio, tem dia que é úmido, e muda, né? Então, eu acho que é a experiência mesmo que vai trazendo e, claro, tem uma técnica, eu vejo hoje que tem, sim, uma base, mas é mais aquele sentimento, eu acho que quem cozinha, né? Enfim, é meio difícil de comparar isso, mas eu gosto de cozinhar, sabe? Então, assim, eu não sei passar uma receita exata de uma comida boa que alguém, comeu, adorou. É o feeling de tu saber o tempero que tu vai colocando de acordo com... Enfim, dá para entender, eu acho que... Eu acho que, tipo assim, de tudo que você apontou, uma grande dificuldade realmente é a história dos pneus, né? Então, quando vem uma ajuda tipo do Rodejan, do Mano, e de mais pessoas ajudaram a conseguir pneu, a dar pneu e tudo mais, o pneu de arrancada mesmo para tratar a pista, ele faz muita diferença, né, Sofia? Muita. E foi o que a gente viu lá fora na tua corrida, que eu consegui, né, ir ver, enfim, viver um pouco aquilo. Então, antes eu ainda achava que, não, a máquina não tá certa, tem que investir, vamos comprar a máquina, aquela de rodar os pneus. Mas, de fato, quando eu estive lá e vi, eu pensei, tá, é legal, mas não sei se vai funcionar na nossa realidade, quanto custa comprar um pneu inteiro para ter a rolagem, enfim. Então, assim, aquela nossa máquina, a parte de puxar o trator, talvez as pessoas que não vejam a preparação de todo mundo que está assistindo seja meio difícil de acompanhar o que a gente está falando, né? Porque tem o trator, tem a técnica do que dá aderência, do pneu. Então... A gente teve algumas mudanças de a posição onde fica o trator, que foi o que a gente buscou como base lá nos Estados Unidos, né? Então, são detalhes, às vezes, que dá para melhorar e que não precisa, assim, um investimento de uma super máquina importada, porque depois, poxa, e aí? Estamos com a máquina e o valor para comprar o pneu, para o pneu rodar. Então, acho que foram esses ajustes que fizeram a diferença. Ô, Sofia, você... Só uma coisa. Você já... A borracha, a gente usa a borracha do pneu
do pneu importado, vamos dizer assim. Não, eu não sei se você já foi atrás disso ou não, porque eu sei que um dos grandes problemas é a borracha, é conseguir a borracha, né? Porque, tipo assim, se você falar assim, o VHT, não, nós vamos continuar usando o VHT importado, o nosso VHT e tal, é só uma questão de ter dinheiro para comprar. Agora, o pneu é uma coisa complicada. Primeiro, você não vai comprar pneu zero. E aí você tem que arrumar pneu usado. Pneu usado, você depende de falar com um que cede o pneu e com o outro. E nos Estados Unidos é muito fácil, porque os próprios... Você viu lá no final da pista em Orlando, lá tinha de descarte, porque os próprios fabricantes ligam, nós temos aqui 200 pares de pneu para descartar. Posso mandar descarregar na tua pista? Pode. Você lembra a quantidade de pneu que tinha ali em Orlando mesmo, né? É uma coisa absurda. Dava vontade de botar tudo e levar tudo junto, né? Aí eu, tipo, não tem jeito de fabricar uma manta de pneu aqui no Brasil com a mesma textura do pneu de arrancada? A gente vem tentando desenvolver isso, mas com empresas que fazem essas recapagens de pneu e que trabalham especificamente com isso. Já passaram vários profissionais e várias empresas olhando isso. É difícil. Não chegamos ainda a algo que dê essa satisfação do que a gente quer, assim. Então, sim, já estamos tentando, mas não chega nesse ponto ideal, assim. Acaba não Entendi. tendo... Ainda na hora que usa o pneu importado mesmo, acaba mostrando que é muita diferença, né? Eu acho muita que diferença. Não sei se a qualidade da borracha, enfim, a fabricação... Não, você viu, por curiosidade, até você viu lá, o Tire Rotator, lá, a máquina que fica girando o pneu ao contrário, para quem está assistindo a gente e nunca viu. Agora, a Mickey Thompson, ela faz o pneu para ser usado só naquela máquina, né? Então é um pneu só para tratar a pista. Pode ser usado o pneu comum, mas ela faz acho que um pneu com muito mais borracha. Claro, porque daí a espessura, tudo pode ser determinado. E ele acaba comendo por inteiro, né? E o fato também do pneu... acho que eu cheguei a te mostrar isso. O fato do pneu não estar apoiado por inteiro no chão, porque quando você apoia por inteiro no chão e ele fica parado, queira ou não queira, ele come os pedaços dele que estão fazendo mais pressão no chão. Sim, né? que acaba gerando frisos na pista, às vezes. Né? Acaba gerando friso na pista também, né? Aquela coisa. Até por isso o grandão Speed tem aquela máquina nova também que o que pressiona o pneu no chão agora são inúmeras sapatas de 10 por 10, né? E aí aquilo se molda ao chão e evita de ocasionar os frisos. E daí ela gasta a borracha mais uniforme também, porque às vezes tem exatamente, isso, né? você acaba fazendo o pneu durar mais também. Aquele pouco pneu que você tem para passar, você acaba fazendo ele durar mais, né? Exato, mas são aprendizados, tudo é aprendizado, né? E sim, a gente busca e vai atrás. E o que eu queria colocar também, o quanto tem o lado negativo dessa pausa, mas o quanto pra gente está sendo positivo justamente para isso, sabe? Às vezes na correria não tem aquele tempo ideal e a dedicação de, vamos atrás da solução, vamos testar, vamos fazer isso. Então, nesse ponto agora, a quarentena, tu tem nos ajudado nisso, sabe? Nesse tempo de pausa... que está sendo, e tanto pra gente, e falando um pouco do que tu comentou dos treinos, a gente pôde ver sim, a pista, para mim, foi muito satisfatória, fiquei muito feliz que a gente teve nesse final de semana um treino na sexta, que foi para pneu slick, sábado para pneu radial e domingo para radial, mas tiveram slicks que viraram tempos muito bons, né? Então... E essa lógica de... foi um pouco, na minha parte, foi um pouco pensada também de, vamos botar a sexta, juntar tudo, e o Cabral também sugeriu, para que a gente conseguisse ter o aproveitamento dos 3 dias. E sim, daí no sábado a gente colocou a dosagem do produto para radial, e que dá o resultado no domingo foi ótimo. A gente viu aí vários vídeos rolando de tempos para os radiais. Super bom. Não, é isso daí que, tipo, na verdade, foi exatamente essa minha dúvida. Tipo assim, definitivamente, sem falar pelo lado, interpretar, aprenderam a tratar a pista. Não é que aprenderam agora, não é isso, porque a pista já teve muito, muito boa, inúmeras vezes que eu tive no Velopark. Às vezes não estava bom na sexta, mas
várias vezes nós já conversamos sobre isso, às vezes não estava bom na sexta, mas o fato de estar bom na sexta-feira de um treino significa que a próxima etapa que tiver no Velopark aberta, na sexta-feira, na hora que abrir para as primeiras pessoas descerem, ela já vai estar, sim, pronta para já virar um temporal, assim, né? E o que eu queria comentar sobre a questão do tempo, o quanto o tempo é bom, né? Eu vejo o que também as equipes conseguiram trabalhar nesse tempo de pausa, sem a correria de corrida, e eu sinto e vejo o quanto os carros estão. O pessoal está trabalhando, então eu acho que esse tempo que a gente vai ter para a pista e para as equipes. Que é uma loucura a nossa vida, enfim, todo mundo, a gente sente aquela loucura de peça, disso, de aquilo. Então, acho que esse time, ele veio de um ponto muito positivo e eu não tenho dúvidas de que quando voltar a corrida, a gente vai ver, assim, carros... Eu até comentei isso em várias lives aqui. Eu acho que na hora que voltar a próxima corrida, analisando pelos pontos bons, eu acho que vai ser muito difícil as pessoas terem um lado negativo de reclamar, de apontar dedo ou fazer... Todo mundo vai estar muito no... Putz, graças a Deus que eu posso estar aqui de volta correndo. Né? Dá valor, né? Eu acho que até o fato de, tipo assim, de você encontrar mais as pessoas e poder conversar e bater papo e botar o assunto em dia, mas e também, tipo, considerar que a performance, que as pessoas não estão paradas. Não, sabe, eu tenho visto pela própria Fulltech, pelos outros fabricantes de peças que eu converso todo dia, o pessoal está vendendo. Tem gente montando o carro ainda, tem gente montando o carro novo, tem gente terminando o carro. Então, na medida do possível, tá todo mundo trabalhando, até porque um monte de gente vive disso e trabalha com isso e nós não vamos deixar parar, né? Aí, tipo assim, falando nessa perspectiva, assim, com relação ao estado do Rio Grande do Sul, eu tô aqui no estado de São Paulo, aqui tá mais complicado, na capital tá mais complicado ainda, mas como é que você já vê alguma perspectiva para frente de abertura ou alguma coisa assim, ou ainda é cedo para falar nisso? Olha, eu vou dar uma opinião do que eu enxergo dentro dessa junção de informações que a gente vem buscando, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, eu vejo que a gente não está nem perto do que está acontecendo aí em São Paulo. Índices de ocupações de hospital, então eu me sinto um pouco mais tranquila de ver que não chegou essa situação de outros estados que a gente tem visto, né? Enfim, não sei exatamente os motivos, mas teve todos os decretos que a gente teve do governo agora, os últimos, eles foram vindo numa crescente. Agora, não sei quem acompanhou o porquê de a gente estar fazendo treinos, né? Então, foi definido bandeiras com cores e cada região, de acordo com o número de casos, se tem uma permissão de que tipo de atividade que pode ser aberta ou não. Então, dentro da nossa região de Nova Santa Rita, que é onde fica o Velopark, a gente está numa bandeira laranja. E o nosso KNAI, né? Então, a nossa atividade, ela acaba entrando numa atividade de clubes e atividades esportivas. E o nosso impacto não tem o contato pessoal, né, da atividade esportiva. Então, com um ok de poder operar para treinos com o objetivo fim de prática do esporte, que eu acho que é bem isso que a gente tem esse ganho, né? De poder as pessoas não competirem e sim chegar ali para praticar o esporte. E muita gente que não conhece fala, mas algumas críticas, enfim, quando saiu isso de, mas automobilismo não é esporte, por que o automobilismo está podendo operar e o futebol não? Enfim. E é óbvio, né? Porque, na verdade, a gente não tem o contato físico, o piloto já usa a indumentária, luva, balaclava, capacete, então a equipe necessária para trabalhar nos treinos, a gente exigiu que todo mundo estivesse com eu vi nos vídeos máscara, até, com máscara, né? A distância entre todo mundo. E isso é um ponto também que eu quero colocar, o quanto às vezes também é difícil, tipo, poxa, não é por mim, é por todo mundo, né? Então, claro, é ruim isso de a gente estabelecer uma regra. Então, para abrir o treino, é bom pra gente, mas para as equipes, para os pilotos também, tipo, é assim. E parece que às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala. E isso é aquilo que tu colocou lá no início. Poxa, é difícil de entender que para continuarmos operando não é para ficar fazendo junção, não é para andar sem máscara. É tão simples e seria tão mais fácil
Eu acho que se todos os seres humanos entendessem melhor isso e sim usassem as máscaras e tudo mais, então acho que na crítica de que tem que voltar às atividades, a gente na prática vê o quanto às vezes as pessoas não colaboram, né? Então, o que eu acho que vem ao ponto de que tem uma perspectiva de se abrir para eventos em agosto, então de poder ter a competição liberada em agosto. Não sei se com público ou não, eu acredito que sem público, e lá por fim do ano abrir para o público. Porém, a minha preocupação é, como o Rio Grande do Sul não atingiu o pico ainda, eu acho que isso venha tardio. que isso possa acontecer e a gente ter uma pausa novamente, né? Então, tudo depende de como vai se comportar e como as pessoas vão se comportar, né? Então... isso aí é tipo assim, é uma pergunta até... O fato é que tá difícil até pra gente, até pelo lado empresarial, a gente não consegue prever o que a gente está fazendo para a semana que vem. Sabe? Realmente é um período diferente aí que nós estamos vivendo, difícil, mas e é o que você falou. Pô, abrindo o treino, tem que usar máscara. Cara, não reclama da máscara. Põe a máscara aí, fica com máscara e acabou. Não gosta de usar máscara. Não gosta, não vem no treino, então, pô. Vai em outro lugar, né? E assim, não é usar máscara porque eu que estou cobrando, tô passando. Não é você, exato. Não é só eu, gente. Não é isso, entendeu? Então isso é mais difícil. E assim, existe sim a possibilidade de em qualquer momento ter uma fiscalização e tá correto. Acho que os órgãos de saúde, eles estão fazendo o seu papel. Então, tiveram outros autódromos que tiveram fiscalização. Então, eu tenho a consciência de que eu assumi essa responsabilidade de vamos fazer o treino seguindo tudo que o decreto pediu. Porém, se bater uma fiscalização, pode impactar né? Enfim, a galera tem que respeitar isso, né? Ô, Sofia, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar com você um pouquinho de um tema polêmico, e eu já participei muito, muito ativamente disso, que é com relação ao regulamento, entendeu? O próprio regulamento, você sabe disso, o regulamento do Velopark hoje ainda é derivado daquele regulamento lá do G3, que foi feito... na verdade, tipo assim, quando existiu o G3, nós criamos um regulamento que era único para Curitiba, Velopark, e participava daquele grupo. Você não estava ainda naquela época? Era não me envolvia nessa parte técnica. Bom, o fato é que agora muita gente chega para você, precisa mudar isso nessa categoria, precisa mudar isso naquela categoria, precisa mudar. E eu já falei isso várias vezes, muitas pessoas pedem as coisas para serem alteradas no regulamento, achando que estão pedindo só para ela, entendeu? Sim. Sendo que o regulamento está escrito para todos os pilotos que vão participar daquela categoria especificamente, né? Como que você tem escutado e apontado para alterações no regulamento, ou você fica totalmente isenta desse assunto? Então, eu acho que nem uma coisa nem outra ainda. Eu acho que eu estou no meio desses dois pontos. Para mim, a parte técnica é mais nova ainda. Então, eu vim nessa evolução de, no momento, me envolver só com a parte de público, de fazer o evento acontecer, de ter o marketing ali dos pilotos satisfeitos e do público, que foi o que a gente já falou. Em um certo momento, eu acabei tendo que mergulhar e ter esse conhecimento mais da pista, que foi o que a gente falou. E sim, chegou no momento que eu tô tendo que poder entender melhor essa parte técnica. Já tenho algumas opiniões, porém ainda eu tenho que estudar e conhecer mais e aprender muito mais, porque realmente é difícil de, às vezes, quando tem uma polêmica, enfim, vamos entender a polêmica. Estão falando da categoria X. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu busco perguntar para muitas pessoas. Então, assim, já te liguei, Cacá, nisso, o que tu acha? Cabral, o que tu acha disso? Outras pessoas, pessoas que são referências, pessoas que são polêmicas. Então, eu realmente tento buscar as opiniões em todo e tentar ter uma opinião, porque já dá, sim, em alguns momentos para entender que, às vezes, tem uma opinião mais tendenciosa em relação a fabricante, a preferência, e realmente eu acho que isso existe. Eu vejo que o regulamento, talvez a base dele, foi um regulamento que veio lá, e às vezes eu vejo o português, né, o presidente da nossa
federação falando, eu desenvolvi a base do regulamento, e depois passou pelo Não foi ele. Arlindo. Foi o Arlindo, sim, mas ele não. O Arlindo, e assim, sem questionar, eu acho que, enfim, para ser polêmica, vamos ser, né? Claro. Mas assim, eu vejo hoje ainda o regulamento como uma grande colcha de retalho, assim, sabe? Tipo, começou, mudou, encaixou, mudou, aí a categoria não atendeu mais, abriu um puxadinho da categoria, enfim. Eu acho que em algum momento vai ter que ser analisado de uma outra forma. Em algum momento pode ser que tenha alguma perda, mas assim, acho que sim, no Brasil falta um entendimento de eu não sei, acho que assim, um olhar para o esporte mesmo, de o que deve ser feito para pensar em futuro. E eu acho que eu sinto muito. Não estou questionando o trabalho de várias pessoas, acho que tem pontos positivos em todo mundo que trabalha com isso, as iniciativas da CBA também, enfim, quem faz o regulamento aqui. Mas eu sinto falta não só na arrancada, mas também no automobilismo em geral, alguém com esse olhar de tipo, vamos olhar para o futuro, sabe? O que vai ser feito, porque eu acho que as medidas são tomadas muito em cima, né? Então, tem que ter uma mudança de um ano para outro, enfim. Aí gera polêmica. Não, então, na verdade, desculpa interromper, eu acho que, tipo assim, lá no passado, quando teve, sim, a base do regulamento, o português era presidente da comissão de arrancada, então realmente ele escutava o que o pessoal estava dando de input assim para ele, entendeu? Através do Arlindo, através dessa base. Então ele, tipo assim, queira ou não queira, ele fez parte disso. Agora, o que eu acho que fica uma lacuna entre quem assina o regulamento e tem o poder de falar o regulamento é esse. Porque, na verdade, todo mundo pode opinar, falar, blá, 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 mas o regulamento que vale é aquele que está assinado e homologado pela federação, pela confederação no dia da prova. Né? O que eu vejo que existe uma lacuna, não sei se você vai concordar com isso, é que quem assina escuta opinião, ou às vezes não escuta opinião de pessoas que não têm conhecimento, talvez, para embasar uma alteração de regulamento. Não sei se você está entendendo. Sim, a minha opinião disso é que, tipo assim, vocês querem fazer o negócio direito? Então tá, precisa criar, nem que for uma pequena comissão para cada categoria específica. Então, por exemplo, vamos criar o regulamento da Turbo B. Mas quem faz parte da comissão da Turbo B? Quem faz parte, vai fazer parte o campeão da Turbo B do ano passado. Se ele não quiser parte, ele pode apontar uma pessoa específica e põe 3 pessoas distintas. Essa é uma ideia que eu tenho na cabeça, por exemplo. Da Turbo B pega 3 pessoas, da XTM, e às vezes até pode ser que conhecida a mesma pessoa para 2, para 3 categorias na frente. E que a federação ou a confederação, ou seja, quem tem o poder para endossar, tenha a abertura para ouvir os pedidos dessa. Porque hoje, o que eu vejo é que as opiniões... Por exemplo, uma pessoa fala um negócio para você, outra pessoa fala um negócio para o Cabral, outra pessoa fala um negócio para o Arlindo, outra pessoa... E muitas vezes, às vezes todo mundo quer... eu concordo, eu vou apoiar esse teu pedido. Entendeu? Sim. Aí o outro apoia outro pedido, aí o outro apoia outro pedido, e vira o que você falou, vira uma coxa de retalho de um monte de informação desencontrada caindo junto, né? Então, vamos lá. O que eu acho? Hoje, há uns anos atrás, a gente tinha mais dificuldade de o regulamento que nós gostaríamos ser aceito e assinado dentro da federação. Hoje eu acho que existe um movimento, e quando eu tenho que criticar, eu critico, né? Enfim, várias pessoas já viram eu falando, quando eu sou contra uma opinião política nesse lado, eu vou e falo. Mas eu acho que hoje a federação, ela tá bem aberta, e eu acho que ela acaba vendo o estágio que a gente atingiu como arrancada. Então, hoje a gente tem o Preto, que é o diretor de arrancada, que ele é uma pessoa muito acessível. Então, eu acho que a gente teve ganhos em relação a isso.
E hoje a gente não tem mais essa dificuldade de homologar o regulamento, porque de fato o que está escrito lá é que o regulamento ele é do clube, né? Então o Aham, regulamento ele pode ser escrito e desenvolvido pelo clube e homologado na federação, e eles olham aham. mais os pontos, na minha visão, De hoje, em segurança. relação à segurança, do tipo, ó, quem Aham. sabe isso, ou também, às vezes, com uma boa intenção de ver o que aconteceu. Então, o problema que foi de acidentes em relação a paraquedas, quem sabe tem que ter uma mudança aqui, e hoje a Aham. posição da federação, ela não vem mais do tipo, tem que mudar essa categoria. Ah, Então, tá. parte desse ponto de que sim, a gente pode construir um regulamento. Porém, também tem a questão aí de a gente ter que ter um regulamento que a gente sabe que os pilotos que correm aqui não correm só no Velopark, não correm É. só numa Copa Gaúcha, correm em todos os lugares, e aí acaba tendo os problemas de todos os lugares, de não quero fazer essa mudança porque eu vou perder piloto, ou não, os meus Uhum. pilotos. Enfim, então eu acho que essa é a grande dificuldade de conseguir. É. Mas você sabe que, ó, fazendo uma analogia, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tá? Tem várias provas que. Muitas provas têm. Aliás, a grande maioria das provas que não fazem parte de um campeonato grande, você sabe lá tem muita prova, até a prova que se você for assistir eu correr lá, ela tem um regulamento particular daquela prova. Uhum, E várias provas e pistas têm o seu regulamento particular. Lá tem uma uhum, facilidade que a parte de segurança, eles falam, a parte de segurança você tem que acompanhar o regulamento da NHRA. Então, uhum, que seria mais ou menos tipo assim, a parte de segurança, você tem que acompanhar o regulamento da Federação Gaúcha, aí no uhum, Velopark, acabou. E está lá descrito toda a parte de segurança. Agora, os detalhes de cada categoria é feito pelo organizador, porque às vezes ele usa o regulamento para trazer mais público para a prova, entendeu? uhum, Para colocar duas categorias distintas disputem um mata-mata, uhum. entendeu? Isso eu acho muito legal. É tipo assim, fazer alterações, é o que você falou, fazer alteração pensando no futuro. Exato. Até fazendo uma ligação, eu estou falando isso para você agora, eu estou pensando uma coisa aqui. Você está acompanhando esse movimento de listas que está tendo no Brasil, tanto que isso está crescendo, crescendo, Uhum, crescendo. E eu acredito que isso está crescendo dessa forma porque tem uma disputa. Para eles é mais importante o mata-mata do que o tempo. claro. Quem ganhou, É. é isso que importa, entendeu? E na arrancada a gente ainda vem de um certo. É o recorde, eu sou o melhor dessa categoria, eu sou o melhor dessa categoria, é legal Eu isso, acho mas que eu esse é o acho que ponto. precisa convergir a história de lista com a arrancada, até o pessoal da arrancada aprender com esse exemplo de lista que está acontecendo na nossa cara, que o mata-mata é muito legal. Então não tem por que um TT não andar contra um força livre dianteira, Então é pensar num jeito que classifica por tempo das Uhum. categorias, mas o mata-mata vai ser a chave de 16 pilotos, sendo que 4 da Força Livre, com 4 da TT, com 4 da não sei o quê, É. E entendeu? é o que o público gosta. E é esse É o o que o ponto que público eu gosta. acho. Há 2 anos atrás, quando a gente foi fazer o primeiro formato do festival, eu conversei com várias pessoas e o Jefferson, o locutor, eu gosto muito de conversar com ele, porque ele tem esse Aham. sentimento da pista com os pilotos. E eu falei para ele, na minha opinião, e foi o que a gente falou, eu não gostaria de que o festival tivesse as mesmas divisões de categorias. Porque no festival é uma prova também que vem muito público novo. Então, assim, Aham. é difícil de tu conseguir entender o que significa categoria. E, poxa, tem categoria que tem 2 carros competindo. Aí tu tem que passar por Exatamente. toda a classificatória, e aí vai no Aham. mata-mata. E aí tu perdeu um tempo, e às vezes não dá tempo de dar ênfase pro mata-mata, que é o que o público gosta, é o que levanta todo mundo. Então, assim, Aham. talvez tenha essa questão de que às vezes o piloto quer lá para andar, então ele adora 4 baterias, porque ele quer aquele ganho de tempo para andar. Então, eu acho que tem uma confusão de conceito. Na minha Uhum. opinião, tem muita categoria. Eu acho que essa Uhum. quantidade de categorias, para ter categorias com 2 carros, para mim, eu acho que não faz sentido.
Tem que entender qual é o problema, do que tem que ser feito para ganhar grid e rever isso. E daí, naquela época, 2 anos atrás, a gente falou, e veio uma ideia muito legal de já ter uma divisão, não por nome de categoria, e sim por tempo, e ter um outro escopo. E aí, quando a gente propôs para alguns pilotos para entender, teve uma resistência. Então, acho que é uma mudança de cultura, né? Mas daí a gente cruzando com as listas, eu acho que também tem uma questão, olhando o piloto como, às vezes, um consumidor e quem está entrando agora, quem já vem na arrancada de muito tempo, já está acostumado com o regulamento, mas quem está entrando, essa barreira de entrada, de ter que se adaptar numa limitação do regulamento, que tem a vistoria, e essa divisão de cada categoria, eu acho que é a grande barreira. Então, eu acho que as listas vêm com isso de tipo, é livre, vamos dar o show, vamos fazer. Mas mesmo assim, viu, Sofia? Eu entendo. Eu concordo que é bem um mix dos dois, porque assim, a lista ainda é um negócio novo, tá? E eu acredito que, tipo assim, a lista, ela não vai poder ser sem regulamento. Não vai, porque daqui a pouco vão surgir carros tão bem feitos que vai eliminar a chance de outras pessoas. E aí é que entra um pouco de regulamento para trazer mais competitividade em tudo, assim como é em qualquer categoria, esporte, qualquer coisa tem que ter uma regulamentação, né? Mas realmente, com relação ao regulamento, a parte desportiva nós estamos falando, precisa sim ter um novo, e o festival acho que mostra isso, né? Quando recebe tanta gente de fora, eu senti por não estar no festival no final do ano, eu estava correndo minha prova em dezembro lá, mas eu queria para mim, eu estava realizando um sonho meu de estar correndo as provas. Você pôde acompanhar lá, você viu como foi tudo tão bacana assim. Mas o festival aí também, eu não estava, mas bom, todo mundo, muita gente que está acompanhando a gente aqui agora teve a oportunidade de estar, foi uma coisa. Eu espero muito mesmo que esse ano a gente tenha um festival, se Deus quiser, do mesmo tamanho, né? E e eu posso falar, né, Sofia? Eu te liguei e mandei mensagem assim que acabou o show. Sofia, você ganhou dinheiro com o festival? Pelo amor de Deus, fala pra mim que sim. Entendeu? Foi ou não foi? Foi sim. E eu acho que se não tivesse tido esse sucesso do festival, talvez a gente não conseguiria, nesse momento sem faturamento, manter o parque. Então, o ano passado, o kart também foi muito bom, mas eu acho que o grande diferencial, sim, foi o festival. Não deu o resultado que todo mundo imagina pelo tamanho do evento, porque foi uma decisão nossa também de vamos fazer o melhor, vamos investir, estrutura, tudo, porque tem que ficar aquela marca, né? Então, sim. Aí marcou, né? E marcou. Custa, e marcou. Então, às vezes faz parte a gente abrir um pouco mão do grande lucro. E talvez, falando um pouco de organização de evento, eu vejo que pra gente é muito fácil. Não é muito fácil, né? Nada é fácil, mas eu digo assim, como organizador e proprietários da pista, tomar essa decisão de tipo, vou fazer isso, vou abrir mão, eu não tenho um custo de aluguel da pista. Então eu vejo o quanto é mais difícil também para quem é organizador e, além de tudo, tem que bancar o valor de um aluguel. Então, sim, nessa posição de ter a pista e organizar um evento, acaba sendo mais fácil porque a gente pode tomar essa decisão, sabe? Na verdade, assim, a nossa live está acabando aqui, falta 1 minuto, mas é bem isso que eu queria falar para você. Eu queria conversar com você como organizadora para que as pessoas entendam e ponham a cabeça no lugar do organizador, que tem que botar dinheiro na frente, que corre o risco de chover e perder tudo aquilo, que corre o risco de não dar público por algum motivo, de ter um acidente, e além de tudo, que ganha muito pouco dinheiro, e eu posso falar isso, ganha muito pouco dinheiro se comparado com o valor investido ao patrimônio que tem ali parado. Né? Então as pessoas, tipo assim, não reclamam do organizador, só vai na prova e participa e dá a opinião se a opinião for construtiva e não negativa. Né? Essa é o que eu queria deixar a mensagem aí para todo mundo que está assistindo a gente. Mas eu acho que é isso. Se não tivessem as reclamações, que nem eu falei, não teria o ganho de crescer e de chegar onde a gente chegou. Então, assim, quando for para reclamar, pode reclamar, mas saber como reclamar, né? Então é isso que fica o recado. Com certeza. Sofia, obrigado, viu, por ter participado.
Eu espero logo a gente poder estar de volta no Velopark, que todo mundo aí está muito ansioso, assim como vocês com a vontade de voltar, todo mundo tá também, tá bom? Tá bem, muito obrigada. É um prazer falar com todo mundo. A gente está com muitas saudades e, se Deus quiser, logo aí a gente vai ter o Velopark cheio novamente. Com certeza, tá? Obrigado, Sofia. Obrigada, Obrigado gente. a todo mundo que assistiu. Quarta-feira de volta, às 7 horas da noite, tá bom? Valeu. Um beijo para todo mundo. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.